Olá! Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Física Ondulatória, discutindo hoje oscilações em duas dimensões e oscilações acopladas. Vamos lá? Bom, vamos começar aqui com o nosso tópico de oscilações em duas dimensões. Para estudar esse problema, eu propus aqui que nós utilizássemos um modelo que contém uma partícula, né? No caso que eu representei por esse disco, e esse disco estaria acoplado a duas molas, aqui uma na vertical e outra na horizontal. E os eixos que eu estou propondo aqui seriam esses dois que eu estou representando. Bom, nesse caso, eu vou destacar aqui essa primeira frase para a gente discutir. Preto. Ok. Bom, esse seria um caso que eu estou tentando simular forças independentes na direção x e y. Então, eu ia deixar essa pergunta aqui para vocês pensarem um pouco antes de eu responder. Será que é razoável considerar, num caso como esse, que eu coloquei, que as forças na direção x e y elas vão ser independentes? No caso, quando eu pegar essa partícula e deslocar na vertical, subindo ali, por exemplo, será que isso vai resultar numa força somente na direção y, se eu levantar essa partícula? E se eu ali deslocar na direção x, será que a força vai ser somente nessa direção? O que vocês acham? Bom, a rigor, quando numa configuração como essa que eu coloquei, eu deslocar a partícula, eu teria, por exemplo, um esticamento da mola horizontal, estou sugerindo aqui, mas a mola vertical também ela seria um pouquinho esticada, nesse caso. Tá? Então, para que a gente consiga efetivamente ter essa independência das forças nas duas direções, essas molas, por exemplo, teriam que ser bastante compridas, para que quando eu deslocasse transversalmente uma delas, a força que surge não fosse apreciável. Então, eu até consigo reproduzir esse exemplo no próprio Olgodu. Tá, mas é razoável, por exemplo, a gente pensar que se essas molas forem compridas, eu conseguiria ter essa independência das forças em cada uma das direções. Tá? Bom, se isso for verdade, eu estou argumentando aqui que é, ou senão a gente poderia pensar num problema genérico em que eu tenho duas forças elásticas em cada uma das direções, independentes. Então, se isso for correto, nós teríamos aqui pela segunda lei de Newton, a força resultante em cada uma das direções seria a força de cada uma das molas. Então, nós poderíamos escrever, por exemplo, na direção x, que menos a constante da mola horizontal, nesse caso, vezes x, que seria o deslocamento a partir da posição de equilíbrio, vai ser igual a mx dois pontos, onde m é a massa desse disco, dessa partícula, e x dois pontos seria a sua aceleração na direção x. A mesma coisa pode ser feita para a direção y. Então, menos a constante da mola na direção y, que seria essa mola vertical, multiplicado por y, que é o deslocamento da mola na direção y, isso seria igual a m vezes agora y dois pontos, que é a aceleração ao longo dessa direção y. Para facilitar aqui a nossa discussão, eu vou fazer essas constantes da mola iguais a um K genérico, tá? Isso vai ser só para a gente poder deduzir a solução. Depois eu vou, usando aqui o software GeoGebra, mostrar como que seriam outros casos onde essas constantes fossem diferentes.
Bom, excelente. Se as equações forem essas duas daqui, né, nós sabemos qual que é a solução. Na direção x, por exemplo, nós teríamos x de t igual a uma amplitude vezes seno de ômega 0t mais uma dada fase. Né? Porque essa equação aqui de cima é exatamente a equação do oscilador harmônico simples, que nós discutimos já há algumas aulas. E na direção y, a equação é a mesma, só mudariam aqui algumas letrinhas, né? Y de t, então, seria igual a uma outra amplitude, que lembre-se, essas amplitudes dependem das condições iniciais, seno de ômega 0t mais uma outra fase. Né? Essa fase também dependeria de condições iniciais, que podem ser diferentes para as direções x e y. Bom, excelente. Agora, assim como a gente fez também lá no começo da graduação, no curso de mecânica, que em algum momento, no lançamento oblíquo, por exemplo, a gente tinha uma expressão para a coordenada x em função do tempo e uma outra para a coordenada y em função do tempo. Em algum momento a gente quis escrever y de x para obter a famosa equação da parábola no lançamento oblíquo sem resistência do ar. Tá? Então, como que nós poderíamos obter algo análogo aqui na nossa situação? Para isso, a gente teria que fazer de alguma maneira aparecer o x de t na função y de t. Mas não tem como inverter aqui direto o t, não ficaria muito trivial. O que a gente vai tentar fazer é fazer aparecer a parte harmônica, né, essencialmente o seno de ômega 0t mais a fase, que está aqui ó, no x, seno de ômega 0t mais fase, vamos tentar fazer isso aparecer na equação y de t. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos poder automaticamente substituir esse seno de ômega 0t por x e ali eventualmente dividido por a, pela amplitude. Como que a gente vai fazer isso? Para fazer aparecer esse alfa, seno de ômega 0t mais alfa, a gente vai somar zero dentro do argumento dessa função. Né? Essa é uma estratégia muito utilizada na física e é o que nós vamos fazer aqui. Se eu somar e subtrair alfa aqui dentro, depois usando aquela expressão para o seno de uma soma, eu consigo fazer aparecer seno de ômega 0t mais alfa. Então, vamos fazer assim, o y de t, então vai ser a mesma amplitude de antes, só que agora multiplicado por seno de, antes tinha ômega 0t mais beta. Isso foi mantido, ômega 0t mais beta. Mas eu coloquei aqui no meio do caminho um zero, né? Alfa menos alfa. E isso vai fazer toda a diferença na nossa dedução. Tá? Para progredir aqui, eu vou definir uma variável delta, que é a diferença de fase entre o movimento na direção x e na direção y, na direção horizontal e na vertical. E com isso, a gente vai poder escrever o seguinte, ó, acompanhe aqui comigo. Y de t vai ser igual o b, que já estava lá. Aí, aqui eu vou agrupar da seguinte maneira, ó, seno tem aqui dentro ômega 0t mais alfa, que é exatamente o que a gente quer. E teria aqui, né, menos alfa mais beta, que com essa definição seria um menos delta. Então, o que eu vou fazer aqui embaixo agora é aplicar a expressão para o seno de uma soma. Vê se vocês concordam que isso vai dar seno do primeiro ângulo, né, que no nosso caso é ômega 0t mais alfa, vezes cosseno do segundo, que aqui nesse caso é menos delta. Continuando, ficaria mais cosseno do primeiro ângulo, né, que seria de novo ômega 0t mais alfa, vezes o seno do segundo, que nesse caso é menos delta.
Vamos trocar essa cor aqui. Tá? Então, é B que multiplica tudo isso. Isso essencialmente foi reescrever essa expressão de cima. Agora, já apareceu aqui o que a gente queria. Seno de ômega 0t mais alfa está aqui dentro do x de t e só difere de x, né, por uma multiplicação por a. Então, vamos escrever o seguinte, o y de t, então, ele vai ser... eu nem vou substituir isso ainda, só vou trocar o outro lado primeiro, depois a gente faz isso. Então, ficaria b, repetir a primeira parte, o seno de ômega 0t mais alfa, vezes, tinha aqui cosseno de menos delta, né? Mas cosseno de menos delta é igual ao cosseno de delta. Tá? Lembra no círculo trigonométrico que essa seria a projeção ao longo da horizontal, né? Então, se eu estou aberto aqui um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, dá o mesmo cosseno. E somado aqui com, seria cosseno de ômega 0t mais alfa. Só que o cosseno ao quadrado, por exemplo, mais seno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Então, eu manipulei essa expressão e a gente pode escrever, então, que o cosseno de um certo ângulo é raiz de 1 menos seno ao quadrado daquele ângulo. Foi exatamente o que eu usei nessa substituição. E aqui teria seno de menos delta. Bom, se o cosseno aqui, né, ele tem o mesmo valor para delta e menos delta, né, ou seja, uma função par, já o seno não, né, como ele é a projeção na vertical, se eu estou aqui um pouquinho acima da horizontal, a projeção é positiva, e se eu estou um pouco abaixo, a projeção é negativa. Tá? Então, por isso que aqui embaixo apareceu menos, e eu escrevi aqui seno de delta. Perfeito. Agora sim, a gente vai substituir. Deixa eu trocar essa cor aqui. E aí nós vamos ter o seguinte, agora sim, ó, y então vai ser igual a b. E onde aparecia aqui seno de ômega 0t mais alfa, vai aparecer x sobre a. Tá? Aqui não dá para manter muito mistério, ele já muda tudo de uma vez. Mas x sobre a, cosseno de delta. E onde aparecia 1 menos seno ao quadrado de ômega 0t mais alfa, vai aparecer 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Tá? Isso tudo está dentro de uma raiz vezes seno de delta. É exatamente a substituição de seno ao quadrado de seno de ômega 0t mais alfa por x sobre alfa, tanto aqui quanto aqui. Bom, agora já estamos quase lá, né? A gente só gostaria de se livrar dessa raiz. Para isso, eu vou propor passar esse termo daqui para o outro lado e elevar ambos os lados da equação ao quadrado. Isso vai nos levar ao seguinte, quando passar o termo para o outro lado, a gente vai ficar com y menos esse termo daqui, ó, bx sobre a vezes cosseno de delta. É exatamente o que está aqui, bx sobre a cosseno de delta. Tá? E eu já estou elevando aqui todo mundo ao quadrado. E vai sobrar o que do lado direito? O que já tinha, era b vezes a raiz de 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, seno de delta. Né? Com o sinal negativo, mas como a gente vai levar ao quadrado, isso nem vai fazer diferença. Tá? Então, b ao quadrado. Aí aqui eu já teria elevado ao quadrado, já tirei a raiz. Ó. 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. E aqui onde tinha seno de delta vai aparecer seno ao quadrado de delta. Perfeito. Agora é fácil de se convencer que o resultado vai ser, ó, vai ter um termo y ao quadrado, tem um termo aqui cruzado, né, com x e y, tem um termo que vai com x ao quadrado, que eu ainda, inclusive, vou compor com esse daqui, e tem um termo independente, né, que vai com seno ao quadrado de delta, deve ter um b também, a gente ainda vai ver isso. Mas, vê se vocês se convencem que daria a ao quadrado vezes y ao quadrado. Isso veio desse primeiro termo, que tinha uma contribuição de y ao quadrado. Né? Outros aqui teriam a ao quadrado no denominador e tal. Então, depois eu multipliquei todo mundo por a ao quadrado. Por isso aparece esse termo daqui. Tá? Não é difícil se convencer de que ele deve estar presente. Aí teria aqui, ó,
b ao quadrado, x ao quadrado. Opa, mas parece que deveria ter cosseno ao quadrado, sobre a ao quadrado também. Não, não tem porque, como eu havia adiantado, a gente compôs esse termo que vai sair dessa parcela ao quadrado com esse daqui, ó. X ao quadrado sobre a ao quadrado vezes b ao quadrado, seno ao quadrado de delta. Tá? Não é difícil se convencer que quando eu passar isso aqui para o outro lado, vai somar cosseno ao quadrado de delta com seno ao quadrado de delta, vai dar 1. Aí daria b ao quadrado, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mas como eu falei, multipliquei todo mundo por a ao quadrado, então só resta esse termo que está aí. O outro termo cruzado seria esse aqui, ó. Duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Com sinal negativo. Então, menos duas vezes. Aí deve ter y, b, x, cosseno de delta. Aí esses caras estão aqui, ó. 2b, x, y, cosseno de delta. E o termo estaria dividido aqui por a, né? Mas, de novo, como eu multipliquei todo mundo por a ao quadrado, aí aparece esse a adicional daqui. Ok? E, por fim, né, esse último termo aqui, b ao quadrado, seno ao quadrado de delta, que como todo mundo foi multiplicado por a ao quadrado, então resulta nesse último termo daqui. Tá? Então, a ao quadrado, y ao quadrado, mais b ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes ab, x, y, cosseno de delta, igual a ao quadrado, b ao quadrado, seno ao quadrado de delta. Que é uma equação que descreve a trajetória y em função de x, né, para um caso bastante geral. Okay? Depois eu vou explorar esse caso no GeoGebra. Agora eu vou deduzir alguns casos especiais dessa expressão. Por exemplo, o primeiro caso que a gente vai estudar é o caso... Opa, é o caso em que essa diferença de fase, delta, seja igual a π ou zero. Tá? Caso isso ocorra, qual vai ser a implicação? Isso quer dizer que seno quadrado de delta vai dar zero, e esse cosseno ele vai ser menos 1 no caso de π, e vai ser 1 no caso de delta igual a zero. Então eu vou compor essas duas soluções da seguinte maneira, vai ficar a ao quadrado, y ao quadrado, mais b ao quadrado, x ao quadrado, só repetir até agora, e se for π, fica com o sinal mais, se for zero, fica com o sinal menos. Então vou botar mais ou menos 2abxy, e o cosseno ali vai dar menos 1 ou 1, isso já está levado em conta no sinal, isso tudo igual a zero. Perfeito. Bom, aí aqui nós podemos juntar todas essas parcelas em um binômio aqui, essencialmente, né? E aí a gente ficaria com a vezes y, mais ou menos b vezes x, tudo isso ao quadrado, igual a zero. E isso implicaria ainda que a gente pode escrever, então, que o y ele vai ser igual, agora que eu teria que passar um dos termos para o outro lado, né? Então, se era mais ou menos, vai trocar o sinal. Então, escreve menos ou mais, b sobre a vezes x, que é a equação de uma reta. Ok, né? Não parece absurdo que se eu conseguisse construir esse sistema usando uma mola na horizontal, outra na vertical, para alguma condição inicial, eu devo conseguir fazer esse sistema se mover ao longo de uma reta. Né? Se as molas forem iguais, por exemplo, aqui deve ser a 45 graus. Tá? Mas eu já vou mostrar também daqui a pouquinho esse resultado mais geral. Bom, o outro caso especial seria se esse delta for igual a π sobre 2. Se isso acontecer, como que muda a nossa expressão? Agora, nós teríamos esse termo cruzado aqui nulo, né? E esse seno ao quadrado aqui, ele daria 1. E a nossa equação vai ficar o seguinte, repete os primeiros termos, a ao quadrado, y ao quadrado, mais
b ao quadrado x ao quadrado, agora não mais com o termo cruzado igual a zero, como foi no anterior, mas igual a ao quadrado b ao quadrado. Okay? E se eu dividir aqui, então, todo mundo por a ao quadrado b ao quadrado, nós vamos chegar nessa equação, ó, y ao quadrado dividido por b ao quadrado, né? Porque eu dividi todo mundo por a ao quadrado b ao quadrado, cortar ao quadrado com a ao quadrado. Fica só esse termo, mais o outro termo agora é x ao quadrado sobre a ao quadrado. Né? Veio de dividir esse daqui por a ao quadrado b ao quadrado. E esse igual a 1. Bom, excelente isso. Essa equação a gente conhece. É a equação de uma elipse. E ainda mais, se as amplitudes A e B foram iguais, essa equação ainda se reduz à equação de um círculo. Tá? Não é difícil também de se convencer que eu poderia, nesse sistema com duas molas, né, puxar uma das molas um pouquinho para cima, dar uma velocidade inicial e esse sistema ficar oscilando aqui em um círculo. Que um outro exemplo também que a gente poderia dar desse movimento em círculo seria de um pêndulo cônico. Né? Se eu tiver um pêndulo que a gente já viu oscilar aqui em um plano vertical, eu poderia puxar esse pêndulo um pouquinho, dar uma velocidade inicial e ele deveria então executar aqui um movimento circular, tá? Se movendo ao longo de um círculo. Bom, vamos estudar aqui então, visualizar pelo menos o caso geral lá no GeoGebra. Vamos aqui para ele então. Acho que isso já está tudo certinho. Aqui, pessoal, eu codifiquei no GeoGebra uma curva paramétrica, na qual a cada instante aqui, eu vou registrar e mostrar a posição x e a posição y. Para fazer esses plots, eu nem precisaria ter feito o que a gente fez em sala, porque eu codifiquei direto que a posição x é uma amplitude vezes cosseno de ômega t mais fase, e a posição y é uma outra amplitude vezes cosseno do mútuo ômega t mais outra fase. Tá? No caso, eu nem precisei de duas fases, porque uma delas eu fixei em zero, eu vou trabalhar só com a diferença de fase. Então aqui ó, a gente tem o caso em que as frequências são iguais, tá? Isso aqui está representando ômega A, que seria a frequência ao longo da direção x, aqui ômega B, seria a frequência ao longo da direção y, aqui as correspondentes amplitudes, e diferença de fase igual a zero. A gente viu que isso deve resultar em um movimento que obedece uma equação de uma reta. Vamos ver aqui, ó. Então vou iniciar a animação. Ok, perfeito. Tá? Adicionalmente, a gente pode ver o que acontece se a gente mudar aqui as amplitudes em cada direção. Né? Se eu diminuir, por exemplo, a amplitude ao longo da direção y, aí o movimento fica restrito à direção x. E se eu diminuir o outro, aí o movimento fica puramente vertical. Tá? Outra coisa que a gente viu foi que se a diferença de fase fosse π sobre 2, né, o movimento deve ser um círculo. Tá? Eu aqui no meu controle deslizante não vou conseguir botar exatamente π sobre 2. Tá? Eu vou botar aqui, ó, 1.6 mais ou menos, que é 1.63. O dobro daria 3,26, é maior que π, mas ok. Tá ali mais ou menos próximo. E aí ficaria assim, ó, o movimento. Ok. Né? Então, uma elipse ali próxima de um círculo, como não poderia deixar de ser, porque eu não botei o valor perfeitinho ali de π sobre 2, mas dá para a gente perceber mais ou menos o que está acontecendo. Eu vou aproveitar agora e vou fazer o seguinte, eu vou mudar arbitrariamente aqui esse alfa para a gente ver como são os casos intermediários. Tá? E aí eu vou então me dirigir eu vou mudar o alfa em direção a alfa igual a zero. E aí ó, vocês vejam que vai se deformando, né, de uma reta que vai se deformando para uma elipse,
e depois um círculo, e agora eu estaria aproximando de π, né? E aí, consequentemente, seria com a outra inclinação, e aí vai novamente essa reta se deformando para uma elipse, um círculo e volta à configuração original. Tá? Bom, aqui eu estou falando sempre elipse, né? Tem um resultado bacana no livro do Feynman que ele diz que um círculo, quando você olha ele de lado, ele é uma elipse, né? Que é mais ou menos isso, você poderia imaginar que é um anel que ele está de lado e ao mesmo tempo que ele vai sendo girado ao longo de uma dada direção, né? Essa direção também ela é girada um pouquinho, ó. Estão vendo aqui mais ou menos o que eu estou sugerindo, até virar esse círculo e depois para o outro lado, tá? Fosse o movimento de uma moeda no chão, né? Você vai vendo essas figuras diferentes. Bom, então com isso aqui nós verificamos o que a gente fez em sala de aula, né? Agora vamos ver o que a gente não fez, que é o caso em que as frequências sejam diferentes. Tá? Para começar sem muito mistério, eu vou fazer uma das frequências ser um múltiplo da outra. Tá? E aí a gente vai ver qual é a figura que aparece. Ó. Isso para alfa igual a zero, né? Ó, interessante essa figura. Okay? Parece assim meio uma ampulheta, né? Olhando para essa figura, talvez dê para vocês se convencerem que ela é coerente com as frequências que a gente usou, né? Essa figura ela indica que houve aqui duas oscilações na direção x, enquanto só teve uma na direção y. Então eu vou colocar aqui novamente a simulação, eu vou sugerir com o mouse aqui o movimento na direção x, depois na direção y. Vamos ver se a gente consegue se convencer disso. Ó. Direção X, ó, foi para a direita, né? Um movimento, outro movimento. Fiquei um pouco para trás aqui. Vou fazer de novo. Ó, foi para a direita, um movimento, dois movimentos. Enquanto isso, olha o que aconteceu na direção Y. Na direção Y foi assim, ó, foi lá para cima, voltou para o meio, só fez uma oscilação, né? Porque a frequência era menor, não poderia deixar de ser, né? Então, enquanto foram executados dois movimentos na direção X, foi executado somente um na direção Y. Isso dá origem a essa figura. Agora eu vou brincar aqui com a diferença de fase, só para a gente ver, essas figuras são muito bacanas. São chamadas de figura de Lissajous, né? E aqui tem até um caso, ó, que eu não vou conseguir fazer perfeitinho, que seria para P sub 2, em que o movimento estaria ao longo de uma única linha, né? Bastante interessante, mas para isso teria que ter molas diferentes naquele exemplo que a gente considerou. Aí depois ele essencialmente volta para o original e curva para o outro lado, né? Ok. Nesse caso aqui, como as frequências eram múltiplos, ou pelo menos tinham um mínimo múltiplo comum, né? O resultado é que a gente tem uma figura fechada. Mas se não tiver, aí a figura ela dá aberta. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, quase que fecha ali, mas passa um pouquinho para o lado. Ok? E agora eu vou explorar aqui ó, outros valores de alfa. Tá? Para aquele em particular, ó, eu ia ver, mas talvez nem para aquele π sobre 2 ele fique fechadinho. Tá? Claro que aqui, né, depois de muitas oscilações, eu teria aqui uma espécie de um MMC, né, lá para provavelmente para 20 e poucas oscilações eu tenho o MC e a figura deve fechar. Mas no caso geral, em que seja um número real mesmo, aí não, com muitas casas decimais, né, não teria como fechar. Tá? Eu vou mudar aqui agora essa frequência só para a gente ver algumas outras curvas. Ó. Bem bacana, né? Eu vou tirar essa aqui também para ela ficar mais diferentona das outras. Ó, também. Ver os casos extremos aqui, ó.
Eu vou mudar essa, botar no início e vamos ver ele formar essa figura. E agora mudando aqui a diferença de fase, vamos ver o que aparece. Ó. Bacana aqui, parece em alguns momentos ela vai passar na mesma posição de antes. Essas figuras são bem interessantes, né? Vamos ver essa aqui, por exemplo, do início. Ok? Então essas são as figuras de Lissajous, seria o resultado da gente ter frequências diferentes em cada uma das direções. Maravilha, vamos voltar aqui para nossas notas de aula, pular um pouquinho para discutir oscilações acopladas, tá? Que a gente já discutiu bastante, já está sabendo bastante sobre um único oscilador, seja ele harmônico simples, amortecido ou forçado. Agora a gente já permitiu esse oscilador ter movimento bidimensional. Vamos ver o que acontece agora quando eu junto dois, né? Quando eu acoplo dois osciladores. Então, aqui eu deixei essa figura já, que é a que a gente vai usar, eu vou motivar um pouco mais o problema antes disso, tá? Mas a ideia de acoplar os osciladores seria ter aqui, do lado esquerdo, um primeiro oscilador, né, de massa M1 e mola de constante elástica K, e aqui do lado direito, um outro oscilador, né, de massa M2, constante também K, e os dois estão ligados por uma outra mola. Então, mas para motivar aqui a nossa discussão, eu queria que a gente pensasse em uma corda tensionada. Okay? Nós vamos, inclusive, voltar a esse exemplo mais para frente, quando a gente discutir ondas na corda, tá? Mas aqui a gente já pode pensar no seguinte, ó. Imagine que essa corda que a gente está considerando, ela seja composta por uma série de pequenos osciladores infinitesimais. Quem seriam esses caras? Seriam, por exemplo, os próprios átomos que compõem, né, essa corda, eles estão ligados ali de uma certa maneira. Estou pensando aqui numa corda bem esticada, né? Então, seria composto por uma série de osciladores acoplados. Tá? Estou botando aqui. Ó. Você pensasse, cada uma dos pedacinhos dessa corda está colado um no outro, eventualmente poderia ter pequenos deslocamentos em torno da sua posição de equilíbrio, né? Então não deixaria de ser infinitos osciladores acoplados. E de fato, né, quando a gente for discutir a equação da onda na corda, a gente vai usar uma abordagem mais física, mais adequada, eu acredito, para uma primeira vista dessa equação, mas ela também poderia ser obtida através de uma extensão do resultado que nós vamos obter da aula de hoje. Tá? A gente vai obter o resultado de oscilações acopladas para dois osciladores. Se nós estendêssemos esse resultado para infinitos osciladores, nós iríamos chegar também a essa equação da onda na corda. Tá? Bom, mas vamos lá. Vamos aqui, então, nos restringir só a uma dimensão, tá? Então, no nosso sistema aqui, essas partículas não vão poder ter movimentos verticais, elas vão se mover apenas na horizontal. Dessa forma, a gente só pode interagir com o sistema de duas maneiras, né? Que é através da posição da partícula 1 e da partícula 2. Opa, cliquei no lugar errado aqui. Tá? Então essas partículas só podem se mover na direção horizontal e a gente só pode mudar o sistema a partir da posição delas na horizontal. Então nós temos o que a gente chama de 2 graus de liberdade, né? Duas maneiras de alterar esse sistema. Tá? Nós poderíamos ter mais caso eu pudesse deslocar as partículas na vertical e também entrando e saindo aqui da tela do computador, né?
isso daria mais 2 graus de liberdade para cada direção, dado que eu tenho 2 partículas. E eu poderia ainda ter graus de liberdade de rotação dessas partículas nos 3 eixos, tá? Mas no nosso caso aqui, nós estamos limitados somente ao movimento horizontal. Bom, então, daqui a pouquinho a gente vai querer aplicar a segunda lei de Newton. Vamos dar uma olhada, então, aqui na nossa figura, para ver se a gente consegue identificar mais ou menos as forças que atuam sobre essas partículas. Então, sobre a partícula 1, aqui nós temos essa primeira mola esticada, né? Ela quer se encolher, então, e vai dar origem a uma força nessa partícula que é para a esquerda, né? Oposta a esse deslocamento x1. Tá? Mas não é só essa mola que está conectada a essa partícula. A mola do meio, ela também vai estar deformada. Vamos ver aqui pela figura que eu coloquei, qual é essa deformação. Então, notem que o início dessa mola do meio foi deslocado de uma certa quantidade de x1. E o final dessa mola foi deslocado de uma quantidade de x2. Vê se não é fácil de se convencer que, caso o tamanho aqui desse x2, né, fosse igual ao de x1, isso representaria simplesmente uma translação rígida da nossa mola sem alterar o comprimento dela. Mas nessa configuração que eu desenhei, o início dela foi deslocado de x1 e o final foi deslocado de x2, uma quantidade maior, né? Então imagina que eu desloquei aqui de x1 e aqui de uma quantidade maior. Consequentemente, essa mola do meio foi esticada. Tá? Essa mola aqui agora, ela tem um tamanho maior do que a que ela tinha antes, consequentemente ela quer se encolher e vai puxar essa partícula 1 para a direita e a partícula 2 para a esquerda. Ok? E a última força aqui que faltava a gente descobrir, então, sobre a partícula 2, né? Essa mola aqui da direita, ela foi comprimida, ela quer se esticar, então ela vai empurrar essa partícula aqui para a esquerda, né? Num sentido que é oposto a esse x2. Tá? Então, pensando em termos dos vetores, essa força aqui da primeira mola vai ser menos kx1, a força dessa mola vai ser menos kx2, a força da mola do meio, ela vai ser, ela quer se encolher, né? Então ela é K12, x2 menos x1 sobre essa partícula. Né? Por que isso? Porque x2 menos x1 é um vetor que aponta para a direita. E nós vimos que a força sobre essa partícula também é para a direita. Quando eu faço assim, acaba saindo para vocês esquerda. Mas eu estou apontando aqui como se na tela seria para a direita. E sobre a outra partícula, né, a força vai ser menos K12, x2 menos x1. É justamente a reação da primeira força que a gente discutiu. Tá? Então aqui vai ficar da seguinte maneira. Então, aplicando a segunda lei de Newton para as duas partículas, né, e fazendo as massas serem iguais, para facilitar a nossa vida, que já não está muito difícil, porque a constante das molas também já é igual, a menos da mola do meio, nós ficaríamos com m, não quero tudo de uma vez não, quero um de cada vez, m, x1, 2 pontos, então estou vendo o que acontece na partícula 1, seria igual menos k x1, aqui eu orientei o nosso eixo x na horizontal para a direita, então ficou menos k x1 mais k12 x2 menos x1, como nós concordamos na nossa discussão ali. Vou botar isso aqui já assim, preto. E o outro vai ser, para a partícula 2, é mx2, 2 pontos, igual a menos k x2 menos k12 x2 menos x1. Tá? Apareceu aqui o que a gente queria, que era o par ação-reação. Agora eu vou selecionar todo mundo aqui para ficar já tudo na cor correta. Tá? Essas equações aqui, pessoal, elas são ditas equações acopladas. Tá? Notem que, para saber aqui a dinâmica
de x1, né, da posição da partícula 1, eu preciso conhecer x2, mas para conhecer a dinâmica de x2, eu preciso também do x1. Então, essa equação está toda misturada, né? Elas estão acopladas. Nós poderíamos resolver aqui na força bruta, né? Onde eu quero dizer chutar a solução do tipo E elevado a I ômega t para x1 e E elevado a I um outro ômega t para x2, roda a máquina, resolve aí as equações, nós conseguiríamos chegar ao resultado final sem muita interpretação física, mas conseguiríamos. Por exemplo, está feito no livro do Thornton e Merriam. Tá? Mas em vez disso, nós vamos endereçar esse problema através de uma mudança de variáveis. Tá? Então, eu vou propor definir aqui novas variáveis para o nosso problema. Por exemplo, eta1 como sendo x1 menos x2. Tá? E, consequentemente, né, nós vamos ter que eta1 dois pontos vai ser x1 dois pontos menos x2 dois pontos. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero substituir eta1 aqui no meio, mas eu também quero, né, endereçar x1 dois pontos, x2 dois pontos. Então, eu já escrevi quem que é eta1 dois pontos. Para o caso do eta2, aí a proposta é usar a soma x1 mais x2. Tá? Então, nós vamos ter que eta2, dois pontos, vai ser x1 dois pontos mais x2 dois pontos. Perfeito. Feito isso, né, a nossa equação lá em cima pode ser reescrita da seguinte maneira. Por exemplo, quando eu somar essas duas equações, né, eu vou ter que do lado esquerdo mx1 dois pontos mais mx2 dois pontos. Poderia botar a massa em evidência. A derivada é uma operação linear, né? Como até já reforcei aqui, mas é fácil de se convencer que essa parcela x1 dois pontos mais x2 dois pontos vai dar o eta2 dois pontos. Aqui nós iríamos ter esse termo cancelado, e aqui apareceria menos kx1 menos kx2, que é menos k que multiplica x1 mais x2. Então, menos k eta2. Tá? Então, uma das equações que eu vou mostrar aqui embaixo foi obtida a partir da soma dessas duas. Quando eu fizesse a diferença, né, no caso da a primeira menos a segunda, aí apareceria algo análogo, né? mx1 dois pontos menos mx2 dois pontos, que vai dar origem a m eta1 dois pontos. E aqui apareceria menos kx1 mais kx2, né? Isso pode ser escrito como menos k x1 menos x2, que vai aparecer então menos k eta1, e aqui apareceria, né, k12 x2 menos x1, que nesse caso daria menos k12 x2 menos x1, e o de baixo daria origem à mesma coisa, né? Então, apareceria esse termo duas vezes, vai dar origem a um menos 2k x1 menos x2. Então, que eu teria trocado a ordem aqui só para ficar certinho, igual a eta1. Bom, sem muito mais mistério, né, a equação vai dar m eta1 dois pontos mais k mais 2k12 eta1 igual a zero. Então, não é difícil se convencer que a diferença das duas dá origem a essa equação. E a outra é mais fácil ainda, né? m vezes eta dois pontos mais k eta2 igual a zero. Vejam que resultado interessante. Em termos dessas novas variáveis, as equações que a gente obteve são exatamente equações do movimento harmônico simples, né? Essas variáveis se comportam como osciladores harmônicos simples. Só que eles vão ter, como a gente já pode imaginar, frequências diferentes. Então, só para vocês terem aí, então as soluções desses caras vão ser dadas por eta1 vai ser igual a uma amplitude, seno de ômega1t mais uma fase, alfa1, com essa frequência ômega1
definida como raiz de K mais... Opa, aqui, desculpa, eu vou até consertar aqui já. Ó. Como a gente está com a equação aqui na nossa frente, a gente sabe que é 2K12, né? Veio daqui. Tá? Então, eta1 igual a blá, blá, blá. Ômega 1 definido como raiz de K mais 2K12 sobre M. Vamos colocar aqui. E o outro vai ser análogo, né? Eta 2 igual a 2, seno de ômega 2t mais alfa 2, com esse ômega 2 definido como raiz de K sobre M. Okay? Então, cada uma dessas variáveis teria frequências diferentes. Ok, mas o que será que significam essas variáveis eta1 e eta2? Vamos tentar sondar isso aqui, né, através de dois casos especiais. O primeiro caso especial que eu quero considerar é esse aqui, ó, que eu já vou colocar tudo na cor correta, que é para poder... Opa. Só quando eu botar até o final que vai aparecer o A, não tem problema. Então, vamos analisar esse primeiro caso daqui. Então, esse caso, eu teria x1 tendo de zero, né? Ou seja, a posição inicial da partícula 1 tendo um certo valor, que é igual a menos a posição inicial da partícula 2. Então, isso quer dizer, se eu pego a partícula 2, que está aqui na minha direita, para vocês vai aparecer espelhado aí, provavelmente, né? Então, se eu pego essa partícula que está na minha direita e eu puxo de uma quantidade também para a direita, né? Esticando a mola do meio. Essa condição, ela requer que a partícula x1, então, seja deslocada de menos isso, ou seja, ela vai para o outro lado. Né? Se eu puxei a partícula 2 para a direita, a outra tem que ir para a esquerda. Tá? E além disso, a condição sobre as velocidades diz que se eu peguei para essa partícula 2 e dei uma velocidade nesse sentido aqui, né? Por exemplo, a outra eu tenho que dar não no mesmo sentido, mas no sentido contrário. Quer ver se você se convence, até para facilitar, a gente pode pensar na velocidade como sendo zero, tá? Para começar, então o movimento seria puxar a partícula 2 de um certo tanto para a direita, partícula 1 de um certo tanto para a esquerda e soltar as duas. Esse movimento não poderia ser diferente desse aqui, ó, né? Dessas partículas se aproximando e se afastando. Okay? E nesse caso, né, a solução eta 2, ela seria zero. Né? A condição inicial para eta 2 é zero, a condição inicial para a velocidade de eta 2 é zero, consequentemente, eta 2 de t é igual a zero. Ou seja, esse movimento que eu representei aqui, ele é descrito única e exclusivamente pela variável eta 1. Tá? Então, essa variável ela é capaz de descrever o movimento de todo o sistema. Tá? Isso mostra também que as partículas têm a mesma frequência, ômega 1, nesse caso. O segundo caso... Opa, vamos trocar aqui essa cor agora toda, ver se ele fica ali certinho. Ok. O segundo caso seria de a gente ter os deslocamentos iniciais iguais e as velocidades iguais, no mesmo sentido. Então, se eu peguei a partícula 2 e puxei para a direita, partícula 1 vou puxar também para a direita. E, só para efeitos de sugerir o movimento aqui com a mão, eu vou pensar nas velocidades iniciais igual a zero, e esse movimento, então, seria esse daqui, ó, das duas partículas, né, se movendo aqui juntinhas para um lado e para o outro, tá? Sem alterar a distância relativa entre elas. Nesse caso agora, a gente teria o eta 1 de zero igual a zero, né? Porque o eta 1 é que vai com a diferença. O eta 1 ponto de zero também igual a zero, consequentemente o eta 1 de t vai ser igual a zero, né? Vamos trocar essa cor aqui. E mais do que isso, também agora a gente percebe que o movimento geral, né,
se eu pegar agora só uma das partículas, puxar para o lado e soltar, o movimento que vai surgir, ele é uma combinação linear desses dois movimentos, do movimento eta1 e do movimento eta2. Tá? Então, essas variáveis, eta1 e eta2, elas têm um papel importante aqui no estudo de oscilações acopladas, né? E também vão ter no caso da descrição de ondas numa corda, porque essas variáveis descrevem, como eu adiantei, o comportamento global do nosso sistema. Tá? Então, eu tenho como descrever através de uma delas o movimento de todas as partículas do nosso sistema, se, claro, eu preparar ali numa condição muito específica. Mas no caso geral, né, eu consigo saber que tem uma contribuição ali do movimento de todas as partículas com uma dada frequência e tudo mais. Esses movimentos, então, eles são chamados os modos normais de um sistema. Tá? Em um dado modo normal, todas as partículas, né, que estão se movendo, elas o fazem com a mesma frequência. Okay? Nesse exemplo que a gente viu, no caso, só tem duas, então as duas estão se movendo. Mas eu já vou mostrar aqui no Algodo exemplos com mais partículas, e a gente vê que para alguns modos eu tenho partículas que não se movem. Tá? Então por isso que eu botei aqui que as partículas que de fato estão se movendo, elas o fazem com a mesma frequência. Ok? Bom, nesse caso, nós obtivemos dois modos normais, não por coincidência, mas porque nós tínhamos apenas 2 graus de liberdade nesse sistema. Tá? Então apareceram dois modos normais, ditos inclusive longitudinais. Tá? Se eu tivesse 3 partículas, eu teria 3 modos normais. Bom, 3 partículas podendo se mover somente na horizontal, tá? Que seriam só 3 graus de liberdade. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos no Algodo. Tá? Só vou destacar aqui para vocês. Vamos lá, então. Deixa eu checar se já está tudo ok. Perfeito. Então, aqui nós temos o sistema que a gente resolveu em sala. Vou dar uma aproximada aqui nele só para manter um mistério sobre o resto. Ok? E deixa eu botar aqui assim para não ficar muito em cima de mim. E aqui então nós temos duas partículas, né, acopladas, dois osciladores acoplados, né? Eu botei que essas molas azuis são iguais, a verde do meio é diferente. Okay? E eu preparei o sistema assim, ó. Peguei essa partícula daqui, desloquei um pouquinho para a direita, essa aqui um pouquinho para a esquerda, exatamente para reproduzir aquele primeiro modo normal que a gente discutiu. E aqui eu desloquei essa aqui para a esquerda e a outra para a esquerda da mesma quantidade. Tá? Eu vou colocar aqui o sistema para oscilar e vamos ver o que acontece, ver se não era isso que a gente tinha discutido. Ó. Ok, então um movimento é esse aqui e o outro movimento é esse daqui. Ó. Vai cada um, quer dizer, os dois vão juntos para o lado, né? E nós vimos também o seguinte, ó, que a frequência de oscilação desse modo era maior do que a desse. Né? E visualmente dá para perceber, né, que esse movimento aqui ele está com uma frequência maior do que o de baixo. Tá? Bom, vou voltar aqui agora, que além disso, eu posso mostrar para vocês o que acontece quando eu tenho uma espécie de um puxão arbitrário. Né? Então, vou pegar essa partícula daqui e só ela eu vou deslocar para a direita e a outra eu vou deixar na posição original. Então não é nem o primeiro modo que a gente viu, eta1, nem o segundo. Também não é um terceiro, né? É uma combinação linear desses dois primeiros. Tá? Então vamos ver aqui, com boa vontade, acho que dá para a gente perceber aqui, ó, que a gente tem a soma desse movimento daqui com esse outro, aí dá uma coisa meio assim, né? Ele vai para um lado, vai para o outro, também se afastando um do outro. Ok? Isso com 2 graus de liberdade. Agora eu vou mostrar aqui, ó,
Opa, foi demais. Será que ele sumiu aqui? Não, ainda está lá, né? Tá. Então, agora eu vou mostrar o que acontece quando a gente coloca 3 partículas. Tá? Vou deixar rolando aqui. Ó. Não está aparecendo, né? Só um instantinho aqui que eu vou... Tá congelado ali. Eu vou abrir novamente aqui. Eu fiz besteira quando fechei. Ok, agora deve ir numa boa, né? Ó, algodão. Ok, vamos lá olhar esse aqui novamente, ó, onde a gente tem agora 3 partículas. Né? Então, o primeiro modo normal aqui, ó, ele tem o que eu tinha sugerido lá no texto, um nó. Né? Tem 2 partículas se movendo aqui com a mesma frequência e a do meio fica paradinho. Esse modo é essencialmente o primeiro que a gente já tinha. Esse segundo é um modo no qual todas as partículas se movem com a mesma frequência, né, para um lado e para o outro. É análogo a esse primeiro também. Mas agora tem um modo novo, né? Tem mais partículas, eu tenho um novo modo normal, que é esse modo aqui, né? No qual a do meio ela está aqui em oposição de fase com as 2 da extremidade, né? Então um modo novo. E se eu vier aqui e arbitrariamente puxar uma dessas partículas, né? Vou puxar só essa para cá, para o lado um pouco. Não, a mola não, é a partícula. Ok. Aí, bom, esse aqui já é mais difícil de ver, né? Mas seria uma superposição desses 3 modos, tá? Bom, eu quero mostrar aqui também uma outra configuração, né, que a gente não fez em sala, mas que a gente vai usar para ondas na corda, que seriam os modos agora transversais. Caso nossas partículas pudessem se mover somente na vertical, né, o que a gente obteria seria isso aqui. Nesse caso em particular, um pouco mais forçado, né, porque não está bem na aproximação de movimento puramente na vertical, vai ter assim, alguns movimentos assim também na horizontal, mas é só para a gente ter uma ideia do que acontece, tá? De como que seria. Então tem esse modo daqui, né? Que seria as partículas se movendo juntas. Tem esse segundo das partículas, né, alternando para cima e para baixo, isso com 2 graus de liberdade. Vou dar um puxão aqui só para a gente ver. E aqui nós teríamos o análogo do primeiro, né? Que seria esse movimento assim. O análogo do segundo, né? E agora então teria um nó também nesse modo. E o análogo aqui, né, do terceiro, nesse novo modo, que seria então a do meio em oposição de fase com relação às outras 2. Bom, então com essa última demonstração nós encerramos aqui mais uma aula remota. Ok? Deem uma olhada nesse material, pensem nas perguntas, que a gente vai discutir as dúvidas na nossa aula síncrona, ok? Então, se você gostou dessa aula, já sabe, né? Que bom, o objetivo era esse mesmo, passar aí algumas coisas bacanas para vocês sobre física ondulatória, tá certo? Um grande abraço, até mais.